Olá, primeiro ano AFD e primeiro BFD, disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Eu acho que esse vai ser o último vídeo sobre o psicólogo Skinner, já falei bastante sobre ele, comentei as principais obras. E para finalizar, eu escolhi a obra sobre o behaviorismo de 1974, que é uma obra pequena, pouco mais de 120 páginas, que basicamente é uma resposta de Skinner a toda a crítica que ele sofreu ao longo da exposição de sua teoria. Por que ele sofreu críticas? Bom, eu acho que já me parece evidente nessa altura do campeonato. Ele queria explicar que o mundo, que as nossas ações, elas são influenciadas, são muito determinadas pelo comportamento, por influências externas no meio. E aí ele mexeu com muita gente, né? Ele fala que a dominação na política, que na indústria dominação, que o governo domina. E ele basicamente derrubou essa ideia do livre-arbítrio cristão, que a pessoa age por conta própria. Então ele escreve esse livro para responder às críticas. O problema de Skinner é que muitas pessoas não entenderam o que o autor queria dizer e quando criticavam ele, acabavam criticando o Watson. O Watson, ele praticamente não reconhecia a presença do indivíduo, de características inatas, de características genéticas, e via o indivíduo como um rato no laboratório. Mas o Skinner não é assim. Desde o início da obra nós percebemos que ele fala que o ser é condicionado, mas o ser também condiciona. Vivendo em sociedade, você tanto é controlado por um comportamento de outro, por uma disposição de mercadoria no mercado, por um salário, mas você também controla outras pessoas. É um processo recíproco de controle. E a intenção dele é usar a ciência comportamental para conduzir os indivíduos em direção a uma moralidade aceita pela coletividade. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao invés de eu punir um aluno, ele é totalmente avesso à punição. Ao invés de eu ficar fingindo, todo mundo controla, por que fingir que não controla? Por que fingir que não... Por que abrir mão dessa ciência tão influente? Se o governo me controla por meio de forças repressivas, se a escola me controla, por que eu não vou usar de modo claro e direto e não me aperfeiçoar nessa psicologia de controle? E as pessoas têm aversão ao termo controle, vão pensar em uma ditadura, vão pensar que isso vão estar em mãos espúrias, que vão fazer da massa um gado. E essa é a teoria que o Skinner teve a pretensão de defender sobre o behaviorismo. Vamos ler as partes para passar direto e eu fecho com um comentário, retomando todos os conceitos dele e nos preparando para finalizar. Bom, ali no livro, vá lá para o capítulo 3, que é a parte que nos interessa. Aqui já dá para diferenciar bem Skinner de Watson. O comportamento inato. A espécie humana, como as demais espécies, é um produto da seleção natural. Disse que o comportamento é fortalecido por suas consequências e, por tal razão, as próprias consequências são chamadas de reforços. Ou seja, se eu fiz algo, uma posição que eu tenho, um trabalho que eu fiz bem feito e recebi por ele, qual que é a consequência desse trabalho bem feito? Um elogio? Um aumento de salário? Então, se eu tiver alguma coisa relacionada a isso, a chance de eu fazer o trabalho bem feito novamente será muito grande. Eu prestei atenção na aula do professor. O que eu ganhei com isso? Né? Se eu fazer e não prestar atenção, o que vai modificar a minha vida? Eu aprendi alguma coisa? Eu fui recompensado por um aprendizado que eu tive? Por uma nota que eu tive? O que mudou para que eu continue agindo dessa forma? Se eu me comportar bem e me dar mal, a teoria é eu abandonar tudo e buscar outra coisa, né? Então é isso que ele está dizendo. As consequências são reforçadoras. O que acontece conosco são reforçadores das nossas ações, né? Então, assim, ali no capítulo 4, do título Comportamento Operante, também está em caixa alta, tem uma frase muito interessante que diz assim:
O conhecimento vem sendo usado há muito tempo para fins de controle. Pessoas têm sido mantidas famintas para que trabalhem pela comida. Aí é uma crítica direto ao nosso sistema capitalista vigente. Vocês estão falando que eu sou um controlador, mas quem controla mais? Eu, um psicólogo que pretendo fazer com que a educação evolua, com que exista um ambiente controlado na escola? Eu não quero ser ditador, não quero nada disso? Ou a indústria, o capital financeiro, que com a ciência que nós temos poderia acabar com a fome rapidamente, mas faz as pessoas viverem, a grande maioria viver numa linha tênue entre a sobrevida, né, a capacidade de ter força de trabalho, mas sem nunca prosperar. E aí são obrigados a vender toda a sua vida, toda a sua saúde em nome de uma alimentação e de uma condição bem pífia de subsistência. Então ele vai dizer, deixem de ser demagogos, ignorantes, quem controla muito mais são vocês, os donos aí do capital. Claro, aqui não é nem questão de socialismo, capitalismo, ele tá apenas constatando que o controle existe em grande medida para nos fazer trabalhar tanto que existiria uma maneira de trabalharmos menos. E aí ele teve aquela sociedade primitiva que eu mostrei para vocês ali, aquela sociedade fictícia que é Walden 2, revelando como que poderíamos trabalhar bem menos e ter uma vida, um tempo de ócio maior, né? Um ócio criativo para as artes, para a pintura, para o desenvolvimento da ciência, para fazer o que quiser com aquele tempo. Mas ao invés disso, somos mantidos aí em um regime escravocrata quase, né? Por quê? Porque o tempo todo estamos em direção, em função do nosso trabalho e somos controlados. Deixa eu dizer que não quero trabalhar. Você vai morrer. E às vezes o teu trabalho, ou na esmagadora maioria das vezes, é muito além do que o necessário para suprir as tuas necessidades básicas. Mas aí as pessoas criam outras necessidades superficiais, faz você gastar com coisas que são desnecessárias, para que você possa trabalhar mais, para que você possa consumir mais e, consequentemente, movimentar toda essa roda aí, né? Se fosse usar um termo marxista, um capital que se reproduz, mas não é essa a nossa intenção aqui. O capítulo 9. Capítulo 9 é uma crítica às ideologias, de fato. Ele diz que as ideologias são tudo fraseologias, mentalismo, são coisas que não existem de fato. Diz assim, quão mais não saberíamos se tivessem sido descritas as contingências predominantes em vez de sentimentos e ismos gerados por elas. Professor, o que são esses ismos? O que são contingências? Contingências está diretamente relacionada a controle. É uma palavra que eu tenho usado muito na disciplina de vocês, porque sempre na psicologia a palavra contingência faz parte. Quando você controla um comportamento, você faz uma contingência sobre até onde pode ir, até onde não pode. O que são esses ismos? Por exemplo, quando eu estudo a Segunda Guerra Mundial, eu tenho um ismo, nazismo. Tem outro ismo, socialismo. Tem outro ismo, capitalismo. Eles chegam à conclusão que diz socialismo, capitalismo, comunismo. Não é a questão que me interessa. O que me interessa para entender a sociedade não é essas teorias abstratas que a grande maioria da população nem sabe o que é. O que me interessa mesmo é o que acontecia de fato no comportamento. Por que o comportamento de tantos alemães se mostrou conivente, se mostrou receptivo com a ideologia que era antissemita? Por que eles permitiram tanta barbárie dentro do país? Quais foram os condicionamentos operantes que permitiram isso? E se ele fosse falar do nazismo pra gente, provavelmente ele ia falar muito mais da eficiência do ministro da propaganda, Goebbels, que, de certa maneira, conseguiu criar no judeu um inimigo comum. Ele falaria também, quem sabe, do Eichmann, que ao invés de fazer os nazistas matar os judeus, faziam os judeus mesmos transportar os corpos, faziam um sistema mecânico ali, industrial, de eliminação do outro objeto. Então ele diz assim, não adianta eu ficar explicando o que é o nazismo, ideologia tal. A questão é quais ações práticas que ocorreram nesse período que permitiram com que toda uma sociedade fosse submetida a um líder
não vou chamar de boçal, porque tem muita inteligência aí, mas um líder no mínimo desumano, que foi o caso de Hitler. E aí você fazendo, eu enquanto historiador, fazendo uma análise, é, é bem desconfortável pensar que o Skinner pode estar certo, que talvez se não pensássemos tanto nesses ismos, poderíamos entender mais. Como que alguém aceita a morte do semelhante? Porque ele não vê, não participa. Então, se tem horror, deixa o horror longe de casa. Como que a pessoa rica hoje ela vive tranquilamente mediante tanta miséria? Porque a miséria não aparece nos bairros nobres, inclusive em grandes cidades aí. Eu não vou citar nenhuma cidade, mas eu conheço uma cidade que é vizinha aqui da minha Araucária, que os mendigos, as pessoas de ruas, elas não podem nem ficar nem nas praças. Elas são levadas e despejadas para outros locais das regiões metropolitanas ali, porque Deus me livre de estragar o lindo centro. E aí parece que a cidade é uma Europa brasileira. Enfim, são práticas aí que não vou citar em nada para não ter nenhum tipo de problema, mas são práticas que nos fazem refletir. Será que a ideologia mesmo, que de fato direciona as pessoas a agir? Ou é o condicionamento operante do ambiente? É o fato de você eliminar o objeto da vista, aquilo que você não tolera, você não enxerga, e aí você não tem uma empatia pelo judeu, você não tem uma empatia pelo mendigo, porque você não o vê, você não percebe ele. Ele pode levar botas de quem for, pode ser agredido, desde que não esteja em sua casa, você não vai perceber. Você pode começar a criar nojo de uma figura, porque aquela figura foi vendida de um jeito que você não conhecia. E aí quando você conversa com a pessoa, você vê que não era nada daquilo, né? Que foi totalmente dominado. Então a pretensão dele é mostrar que o comportamento operante, que somos condicionados e que a explicação do mundo seria muito mais prática se nós recorrêssemos a esses artifícios aí, né, para poder explicar. O que aconteceu na prática que levou fulano a agir dessa maneira, certo? Então vale para a sala de aula também. O que aconteceu na sala de aula que levou fulano a agir dessa maneira? Vamos avançar um pouquinho ali nos capítulos seguintes. Bom, eu vou pro capítulo 11 e diz assim no capítulo 11, o eu e os outros. Eu estou avançando pra caramba aqui. O significado de uma expressão é diferente para o falante e para o ouvinte. O significado para o falante deve ser procurado nas circunstâncias em que ele emite uma resposta verbal e para o ouvinte na resposta que dá o estímulo verbal. Bom, aqui é para você se precaver, né? Quando alguém está dando um discurso. Por que eu estou dando essa aula? O que tem por trás das minhas intenções? Basicamente é isso. Para você entender uma obra, um autor ou qualquer tipo de coisa, é necessário você entender em que contexto que ele está inserido, quais as intenções dele em falar aquela coisa. E aí as palavras são traduzidas. É esse o nosso hábito de estudar, né? Para dar aula para vocês. Aí eu vou ter o autor tal. Se é um autor que eu não conheço, eu vou ver um comentador. Eu vou procurar vários comentadores, tanto os opositores quanto apoiadores. E ali eu vou formar um contexto, vou pegar a obra mais rudimentar, vou passar um pouquinho pela fase de juventude do autor, até chegar à maturidade, e aí eu poderei compreender de modo mais completo possível o que ele queria me passar. E é basicamente isso em todas as relações, né? No capítulo 12, o controle do comportamento é encoberto ou disfarçado na educação, na psicoterapia e na religião. Quando o papel do professor, do terapeuta e do padre são apresentados como guia, direção ou conselho, em vez de controle, onde as medidas que não possam ser disfarçadas são apresentadas como intervenção. Então, basicamente, para finalizar a obra dele, a teoria behaviorista diz o quê? Toda ação humana ela é limitada pelo controle, mas o indivíduo, alguns indivíduos, a maioria dos indivíduos, alguns indivíduos não são totalmente controlados e a maioria dos indivíduos controlam e são controlados e são influenciados pelo mundo, mas também influenciam. Então são esses temas aí que eu espero que tenham ficado na mente de vocês.
Quando assistir um vídeo, pegar um conceito dele, eu quero que fique o conceito de condicionamento operante, ou seja, o que nós fazemos para atingir determinado fim. Quero que fique também a reflexão que eu fiz acho que em vídeos passados aí, sobre fulano é agressivo, fulano é isso. Não fazer pré-julgamento sem entender o que aconteceu, que tipo de comportamento moveu o fulano a agir daquela maneira. E qualquer dúvida sobre o autor, agora nós finalizaremos, eu vou demorar a fazer um vídeo para fundamentos, né? Já avancei muito neles. Finalizaremos assim, qualquer dúvida que ficar sobre esse autor, venha me procurar. Eu vou postar sempre 2 em 2 vídeos. As questões serão separadas por obras para não ficar longa demais. E lembre então dessas questões de dominação no mercado. O que nos mobiliza a comprar? Na educação, que maneira nós somos conduzidos? O que eu preciso fazer para entender? Qual que é a consequência de punir ao invés de orientar? Qual que é a lógica? O aluno vai entender o que eu estou falando? Não estou falando sozinho? Então reflitam sobre essas perguntas. Valeu, gente. Fechamos a aula por aqui.